aerossol é um método de tratamento milenar e natural desenvolvido pela ciência médica moderna e feito com ferramentas tecnológicas eficazes, o nebulizador. A nebulização é um pequeno recipiente de plástico, ampola, que é preenchido com a solução de medicamento. Um compressor elétrico produz um fluxo de ar ou oxigênio de alta velocidade que é empurrado para a periferia de um tubo contendo a solução médica. Porventura, um efeito Sol é produzido. Dessa forma, o nebulizador transforma uma solução médica em uma névoa fina que pode ser inalada para os pulmões através de um bocal ou máscara. Durante o processo de nebulização, observa-se que o recipiente de plástico sofre uma redução da temperatura devido ao resfriamento da solução medicamentosa no seu interior. Tal efeito pode ser justificado por se tratar de uma transformação gasosa classificada como. Então, aqui a chave da questão está nessa alta velocidade aqui. A gente sabe que quando as transformações são realizadas em velocidades muito grandes, a transformação é adiabática. Só que a gente vê aqui que a questão fala que tem uma redução da temperatura devido ao resfriamento da solução no interior. Vamos entender por que isso acontece. Então, numa transformação adiabática, a troca de calor não acontece, mas o gás ainda pode resfriar. Por quê? Pela primeira lei da termodinâmica, o calor ele serve tanto para variar a energia interna quanto para realizar o trabalho. Só que numa transformação adiabática a gente não tem essa troca de calor. Então, como isso aqui vale zero, eu tenho que a soma da variação de energia interna com o trabalho é zero. Então, a negativo do trabalho é a variação de energia interna. Nesse caso, em que o gás está saindo do interior do recipiente de plástico para o meio ambiente, ele está realizando uma expansão adiabática. Logo, como ele está expandindo, o trabalho realizado pelo gás é positivo. Então, a variação, como aqui é positivo, fica positivo vezes um número negativo, esse número aqui inteiro vai ficar negativo. Logo, a gente vai ter que a variação da energia interna é menor do que zero, porque ela vai ser igual a um número negativo. A variação da energia interna ela é dependente principalmente da temperatura. Então, a gente vai ter que o delta T é menor que zero. Então, a gente tem que a temperatura final menos a temperatura inicial é menor que zero. Passando isso aqui para o outro lado, eu fico com a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, o que justifica o resfriamento. E só uma coisa interessante aqui. Expansão livre é uma expansão que acontece contra o vácuo, que não é o caso da questão, porque ela está se expandindo contra a atmosfera. Aqui um isotérmica é quando a temperatura não varia, isobárica quando a pressão não varia e isocórica quando o volume não varia.